deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Vamos pro vídeo. Então ele não estava conseguindo nascer. A gente foi para a sala de parto, foi extremamente respeituoso a forma como eles falaram, a forma como eles lidaram, a forma como ela chegou na sala de parto. Aí ela deitou naquela posição da cama mesmo e ele começou a observar e realmente o meu sobrinho vinha e voltava e por incrível que pareça aconteceu exatamente a mesma coisa com a Bia. Porém, diferente do que aconteceu com a Bia é que eles não fizeram a episiotomia e não fizeram a manobra de Chrysler, coisas que eu sofri durante o meu parto. Dava pra perceber o quanto a equipe estava de verdade comprometida com que aquilo fosse o mais respeitoso possível. O que começou a acontecer é que as contrações dela foram baixando de ritmo e demorando mais pra acontecer. E aquilo tava ficando esquisito, porque ela tava num ritmo de contrações tão intensa, e aí começou a espaçar e ela não sentia a dor. Isso era muito engraçado, porque a médica tocava a barriga dela e falava: tá vindo a contração, você tá sentindo? E ela dizia não. E a médica perguntou pra enfermeira: ela teve analgesia? E a enfermeira falou: não. E ela disse: como é que você não tá sentindo? Então, como eu falei, cada corpo é um corpo e realmente é um mistério. Depois de algum tempo nesse processo, a médica falou: olha, as suas contrações estão ficando mais espaçadas e ele já tá no canal, então ele precisa vir. A gente vai colocar um pouco de ocitocina sintética porque você precisa começar a ter a contração pra expulsar realmente, porque ela já não tava mais tendo a contração pra expulsar. É incrível como é mágico, como cada medicamento tem a sua importância e como cada procedimento tem a sua importância. Ou seja, a ocitocina sintética, ela não é algo natural. E em geral, quando a gente fala de parto humanizado, a gente fala em não colocar a ocitocina sintética porque ela transforma as contrações em muito mais doloridas. O trabalho de parto é muito mais complicado. Mas olha só a situação que diferente deles terem simplesmente colocado a ocitocina sintética para acelerar o parto do que o bebê já estar no canal, o parto já estar pronto e ela ter desacelerado as contrações e precisar da ocitocina sintética na última hora. E isso ter sido feito com respeito, sabe? Porque em nenhum momento colocaram um soro nela ou um acesso, porque ela nem estava com acesso nessa hora, sem perguntar e sem falar. Então, nesse momento, a enfermeira colocou o acesso e, gente, a ocitocina sintética foi milagrosa, porque depois de 3 contrações após a ocitocina sintética, o meu sobrinho nasceu. Foi muito lindo a forma como toda a equipe trabalhou. Eu não sei os nomes de cada um que estava lá dentro daquela sala de parto, mas apesar de eu não saber o nome, o rosto de cada um deles, pra mim vai ser inesquecível. Se você tava de plantão na noite de Páscoa, na Darcy Vargas, e você fez o parto da Zuleika, eu queria te agradecer de todo o coração, porque vocês fizeram um trabalho incrível. Vocês foram maravilhosos. Eu fiquei honrada de participar desse momento. Assim que o meu sobrinho nasceu, cortaram um cordão com uma certa rapidez. Eu pedi pra esperar parar a pulsação e o médico olhou pra mim e falou: a pediatra pediu pra que fosse mais rápido. E eu não entendi isso na hora, né? Porque em geral a gente pode esperar parar a pulsação, só que o meu sobrinho demorou pra reagir. Logo a pediatra já pegou ele e levou ela pro aquecedor. E aí ela falou: olha, ele tá bem, mas ele tá com bastante dificuldade de respirar e ele tá bastante gelado. Nós acreditamos que foi pelo fato dele ter ficado no canal ali de parto pelo menos uma hora e tanto. Foi bastante tempo que ele ficou ali no canal. Ele já tinha perdido muita temperatura. Logo que elas terminaram os procedimentos básicos ali, eles trouxeram ele pra perto da minha irmã, encostaram nela e a minha irmã disse: nossa, ele tá muito frio mesmo. E eu via que ele tava com uma coloração que ainda não tinha sido daquele bebê que começa a dar aquela respirada e fica vermelhinho na hora, sabe? Ele ainda tava com os membros um pouquinho arroxeados, tava com um pouco de dificuldade, tava cansado, né? Foi um trabalho de parto longo, então eles usaram essa palavra: ele tá um pouco cansadinho, a gente vai levar ele pra se esquentar. E a pediatra foi incrível na forma como ela tratou, na forma como ela falou, na forma como ela agiu. Levaram a gente junto pra sala onde
Ele ficou numa incubadora, não era uma incubadora fechada, tá, gente? Era como se fosse um berço com um aquecedor, e eles estavam monitorando a oxigenação e toda essa parte para saber em que momento que ele estaria melhor. A oxigenação desejada num bebê é pelo menos 90, ele estava com 85. Não era tão abaixo, mas era abaixo daquilo que era necessário para pelo mínimo ele poder ir mamar. Então ele estava sem força de sucção ainda. Se você colocava o dedinho na boca dele, a pediatra fez isso, ele não conseguia sugar, porque ele estava com muita dificuldade de respirar. Mas ao mesmo tempo ele estava muito... Acho que a melhor palavra é angustiado por estar ali sozinho. Dava pra sentir o quanto ele estava nervoso de a mãe dele não estar do lado dele, né? Ela estava na sala do lado e dava inclusive pra ver, mas ela não podia estar do lado dele, né? E ele estava muito angustiado e chorando muito, e esse choro desesperado dele não fazia ele conseguir voltar a respirar normalmente e acalmar. E é muito incrível porque a equipe, ela realmente permite você estar do lado. Então eu fui pro lado da incubadora. Eu acho que tem coisas que vêm pra gente como uma iluminação divina, porque naquele momento me deu um estalo e eu senti que ele tava angustiado com o barulho. Não sei porquê, mas pra mim foi aquilo. E eu fechei os ouvidos dele e fiquei bem pertinho, e ele começou a se acalmar. E foi muito lindo isso. Nesse meio tempo, meu cunhado tava do lado da minha irmã e eu fiquei segurando o ouvidinho dele ali fechadinho, né? E ele foi se acalmando, e eu ficava olhando o monitor e a saturação foi subindo pra 90, pra 95, 98. Foi mágico isso pra mim, porque a gente percebe o quanto o contato, o quanto escutar a criança, perceber a situação que ela tá, é algo importante. E o quanto faz diferença. Um pequeno detalhe que foi eu colocar a mão no ouvido dele. E aí a pediatra chegou um pouquinho depois para revisar se estava tudo bem. Durante todo esse processo, eu fico uma enfermeira ali o tempo inteiro, e a pediatra chegou e eu pensei, talvez ela vai falar alguma coisa que eu não posso estar aqui ou que eu não posso tocar, porque muitos hospitais agem dessa forma. E ela olhou para mim e eu falei, eu só tô tampando o ouvidinho dele para ele se acalmar. E ela olhou para mim e falou, que bom, parece que ele realmente gosta de você, pode ficar aí. É lindo quando uma equipe está comprometida, não só com regras e parâmetros, e você tá aqui me atrapalhando ou olhando o meu trabalho, mas com a criança, com as pessoas que estão ali. Eu acho que isso fez toda a diferença para ele ter voltado a respirar normal tão rápido e para ele ter se acalmado, e para nós também. Porque ter participado disso, porque ter visto ele nascer, porque ter estado ali no momento em que ele não podia estar do lado da mãe dele porque a temperatura estava muito baixa, mas eu estava ali. É lindo. É lindo. É isso que é o parto humanizado. Não é só um parto feito dentro de casa com uma banheira. É aquele parto que pensa no ser humano, que pensa em você como uma pessoa, no bebê como um ser que sente, que chora, que tá com frio, que não escuta direito, e você pensar que aquilo são pessoas que precisam de apoio, de carinho, de aconchego, mesmo nos seus primeiros momentos de vida, ou talvez principalmente nos seus primeiros momentos de vida. Dessa experiência eu levo memórias pra vida, como eu falei. O rosto de ninguém vai desaparecer daqui. Eu não sei nem explicar o que foi ter participado disso, dos pródromos até o parto, do que foi poder estar do lado do meu sobrinho nessa primeira hora em que ele precisava ganhar temperatura e que a saturação precisava subir, e de ter estado do lado da minha irmã na primeira mamada, ter podido passar esse dia com ela. E logo em seguida, quando esse dia todo acabou, sem dormir, sem nada, eu voltei pra casa, dormi cerca de 3 horas, e na mesma noite, na mesma madrugada, na verdade, eu já tava viajando pra Curitiba pra voltar pra cá. Infelizmente eu não pude ficar um pouquinho mais de tempo, mas eu acredito que tudo valeu muito a pena, que foi maravilhoso ter participado disso. E gratidão Leica por ter me permitido participar de tudo isso, gratidão Alan, meu cunhado, por ter permitido que eu estivesse junto também, gratidão ao meu sobrinho, que
resolveu vir no último dia onde eu realmente poderia ter participado desse processo. Essa era a história que eu queria contar pra vocês a respeito do parto. Isso era o que eu queria contar pra vocês a respeito de parto humanizado. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, se vocês quiserem falar sobre mais coisas com relação ao parto, me deixem comentários aqui embaixo, me mandem mensagem no Instagram. Foi um prazer enorme falar com vocês de volta. A partir de agora a gente vai manter uma certa frequência, apesar de que eu já aprendi a não fazer promessas. Isso não é uma promessa, mas eu vou focar para que isso aconteça. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!